Eu te convido a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 12. Se você achou, você pode compartilhar com alguém do seu lado que também pode acompanhar a leitura junto com você. 1 Samuel capítulo 17, verso 12, nos diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. E Jessé tinha 8 filhos, e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. E Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. E nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. E veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. E eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. E Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. E enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. E quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. E também dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que os mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Seu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições
de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Agora, um pouquinho mais à frente, vai lá para o versículo 41. Diz assim, 41. Enquanto isso, os filisteus, com seus escudos, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, e olhou para Davi com desprezo, e viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos que aqui estão saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, e tirando uma pedra do seu alforje, arremessou, e com a atiradeira o atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Amém? Essa é uma história muito bonita, né, gente? Uma história conhecidíssima, uma história que nós estamos ouvindo desde a nossa mocidade, desde quando somos crianças. Mas é uma história que sempre traz uma revelação diferente da parte de Deus, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês nessa noite, mas antes eu queria orar e colocar nosso coração, nossa vida diante do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. E sempre que nós lemos, mesmo, Senhor, que já seja um texto conhecido de todos nós, um texto, Pai, que nós já estamos lendo há algum tempo, sempre, Senhor, o Senhor tem algo novo para nós. E que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor fale ao nosso coração através desta história, através deste relato, que não ficou aqui, Senhor, relatado na história por acaso, mas que certamente serve de inspiração para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é Aprendendo com os Gigantes. Será que a gente pode aprender alguma coisa com os gigantes que vão surgindo na nossa vida? Com certeza. E você vai ver no decorrer da mensagem que nós podemos aprender e muito com os gigantes que vão surgindo, que vão aparecendo na nossa vida. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você, para nós iniciarmos essa mensagem dessa noite. Hoje, nesse momento, nesse horário, nesse dia, qual é o gigante que tem se levantado contra você? Traga a sua memória. Qual é o gigante que você está enfrentando nesses últimos dias? Que se levantou contra você, ou contra a sua família, ou no seu trabalho, ou na sua vida pessoal. Qual é o gigante que você está enfrentando nesses últimos tempos, nesses últimos dias? Ou qual foi o gigante que se levantou contra você hoje? Nesse domingo? Ou quem sabe, queridos, você já tem enfrentado um gigante, faz tempo. Mas que até hoje você ainda não conseguiu derrubá-lo, como Davi conseguiu aqui no texto que nós lemos. Eu quero que você permaneça com esse gigante aí que você se lembrou, que você permaneça com ele na sua memória. Porque nós vamos ver hoje que nós vamos aprender, ou nós aprendemos no curso da vida, no decorrer da vida, nós aprendemos com esses gigantes. Sempre nós tiramos alguma lição, algum aprendizado para as nossas vidas.
E aqui, queridos, nós vemos que Davi, ele chega, ele é enviado para um campo de batalha. E quando ele chega ali naquele campo de batalha, na linha de guerra, o que ele encontra é o exército de Israel encurralado, sendo ameaçado, sendo afrontado pelo exército dos filisteus. E Davi, queridos, ele está ali para levar comida, para levar queijo, para levar mantimentos para os seus irmãos, saber como estavam também os seus irmãos. Esta era a missão dele. Mas quando ele chega ali, naquele ambiente, já faziam 40 dias, em que o exército de Israel estava sendo desafiado, afrontado por segundo Davi, um filisteu incircunciso, ou seja, um filisteu que não tinha nenhum tipo de aliança com Deus verdadeiro, Deus de Israel. E Davi fica inconformado diante daquela situação. Aquilo para ele era uma novidade. Primeiro que ele não era alguém que estava ali na batalha, estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas era muito mais novidade ainda porque ele não tinha ainda visto alguém que não temia a Deus, desafiando um povo que conhecia o verdadeiro Deus. O Deus de Israel, o Deus que já tinha concedido a eles tantas e tantas vitórias. E Davi, queridos, não estava entendendo aquela situação, ou não aceitava, ou não aceitou aquela situação, porque ele não estava acostumado com o gigante. Guarde isso no seu coração, porque isso é muito importante. Davi, ele ficou constrangido, ele não aceitou aquela situação, porque Davi não se acostumou com aquele gigante. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós, nas batalhas contra os gigantes na nossa vida, nós nos acostumamos com eles. Nós nos acostumamos com os desafios que eles fazem contra nós. E o filisteu, o Golias, ele estava desafiando o povo e dizendo a eles: olha, eu vou fazer de vocês picadinho, e vou jogar vocês para que as aves possam devorar vocês. Ele ameaçava. Queridos, 40 dias de afronta, 40 dias de ameaça. O exército de Israel, Saul, que era o rei, os filhos de Jessé, e todo o exército. O grande problema deles, naquele campo de batalha, é que eles se acostumaram com aquela situação. Eles se acostumaram com os desafios do filisteu. E isso traz para nós uma grande lição nessa noite, para nós pensarmos e refletirmos. E a lição é essa: nós não podemos nos acostumar com os gigantes que vão surgindo na nossa vida. Sabe, quando a gente começa a dizer assim: olha, não vai mudar, não vou conseguir, vai acabar assim mesmo, não, as coisas, elas são assim mesmo, não tem mais o que fazer. Queridos, essa é uma postura semelhante a Saul e o seu exército. Nós nos acostumamos ao ser desafiados, confrontados. E eu quero dizer uma coisa aqui para você: nós precisamos ficar exatamente como Davi, inconformados, porque nós servimos um Deus que derruba gigantes. Nós servimos um Deus que transforma situações, por maiores e mais difíceis que elas sejam. Nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus capaz de mudar toda a realidade que nós estamos envolvidos. Senão você não estaria aqui hoje.
Senão você não estaria aqui cantando, como a gente já fez durante o culto. Senão você não estaria aqui orando. Ou seja, nós não podemos nos acostumar com as vozes desafiadoras, confrontantes dos gigantes que vão surgindo na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a enfrentá-los. Não na sua força, mas na força daquele que tudo pode. Então não se acostume com os gigantes que estão se levantando contra você. Vá à luta, enfrente, e certamente o Senhor vai estar com você nessa batalha. E com certeza, queridos, durante a semana que nós estamos iniciando hoje, você vai encontrar muitos gigantes. Quando a gente sai da igreja no domingo, a gente sai cheio da presença de Deus, a gente sai animado, a gente sai, dizendo assim: olha, agora eu sou alguém capacitado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou para cima, e essa semana vai ser uma semana de bênção. Mas quando nós chega na segunda-feira, de repente surge um filisteu na nossa frente, um gigante na nossa frente. E aí, na maioria das vezes, esses gigantes que vão surgindo durante a semana, eles vêm para nos afrontar, ou não? Eles vêm para nos desafiar, ou não? Eles vêm para dizer assim: olha, você foi na igreja domingo, legal, mas agora quero ver você me derrubar. E muitas vezes nós vamos nos enfraquecendo, nos amedrontando, recuando. E a pergunta que eu faço: quando surge os gigantes, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido o seu posicionamento diante destas manifestações, diante desses gigantes que vão surgindo na sua trajetória? Você se acostuma com eles? Você aceita esses gigantes e diz assim: não, é assim mesmo? Você se sente amedrontado, você recua, como fez ali o exército de Israel? E se tem uma coisa, amados irmãos e irmãs, que tem paralisado a igreja contra os gigantes, é algo denominado medo. O medo tem sido um agente paralisador da igreja. Nós ficamos paralisados pelo medo. E olha, na maioria das vezes, esses gigantes são coisas pequenas. Tem gente que fica com medo de coisas insignificantes. Pessoas ficam paralisadas com coisas pequenas. Então, em nome de Jesus, nessa noite, entenda uma coisa: derrube o gigante do medo que tem se levantado na sua vida. Não permita que o medo te paralise. Queridos, quando aquele povo estava ali na linha de batalha, o medo paralisou eles. Eles não conseguiram avançar contra o exército filisteu. Eles viram um cabra de 3 metros lá e falaram assim: nós estamos perdidos. Esse gigante vai derrotar todo mundo, vai matar todo mundo. E eles se esqueceram que eles não estavam sozinhos naquela batalha. Então, pequenas coisas têm se tornado gigantes e têm paralisado, queridos, a nossa vida, têm paralisado nossa família, têm paralisado o nosso ministério, têm paralisado o nosso chamado, têm paralisado a nossa vida profissional. Medo tem sido um paralisador, tem nos tirado do foco. Então nós precisamos vencer esse gigante do medo que tem se instalado nas nossas vidas. Foi feita uma experiência com um elefante. Todo mundo já viu um elefante de perto? Ou pelo menos na TV já viu, né? Pegaram um elefante e amarraram o elefante numa árvore por um determinado tempo. E o elefante tentava sair dali, mas ele não conseguia, porque ele estava preso.
Depois de um determinado tempo, eles pegaram aquele elefante, colocaram uma corda no pescoço daquele elefante, e amarraram aquele mesmo elefante numa cadeira de plástico. Aquele elefante ficou ali, preso numa cadeira de plástico, porque ele entendeu que aquela cadeira era um gigante intransponível, que ele não podia atravessar. Ele criou na mente, ele criou ali na sua forma, né, de ver as coisas, como um animal, que quando ele tinha uma corda, quando ele tinha algo prendendo ele, por menor que fosse, ele não conseguia mais se desprender. Se colocasse uma criança para segurar aquele elefante, seria a mesma coisa. Sabe o que isso significa para nós, queridos? Que muitas vezes nós enfrentamos gigantes na nossa vida, mas nós ficamos tão domesticados, nós ficamos tão dominados por esses gigantes, que muitas vezes eles vão embora e parece um probleminha pequenininho, aparece muitas vezes algo insignificante. Aquilo também nos prende, aquilo também é uma barreira para nós conseguirmos vencer as dificuldades da nossa caminhada. Então nós precisamos ficar atentos, porque o que está nos paralisando muitas vezes são coisas que nós conseguimos derrubar, que nós conseguimos atravessar, que nós conseguimos ir à frente, ir adiante. Então não domestique os gigantes, como fez o exército de Israel, mas enfrente ele. Então eu queria que você guardasse no seu coração a primeira lição que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Eu não vou me preocupar com os gigantes que surgirem na minha vida. Eu não vou ser paralisado por causa desses gigantes, mas eu vou enfrentá-los. Você tem que ser como Davi, querido. Quando você chegar diante de uma situação onde todo mundo está ali tremendo de medo, paralisado, você tem que ser como Davi. Você tem que chegar e dizer assim: olha, vocês estão se rebaixando para alguém que está afrontando alguém que serve ao Deus vivo. Isso é inaceitável. Davi era um homem que ficou inconformado com aquela situação, e ele então toma uma decisão, ele enfrenta. E a forma dele enfrentar aquele gigante foi uma das formas mais hilárias que a gente pode imaginar. Saul tentou colocar uma armadura nele, ele não quis, ele foi lá no riacho, pegou as pedrinhas, pegou um estilingue, e a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então guarde isso no seu coração. Não se preocupe com os gigantes, mas enfrente eles. Não se sinta paralisado por esses gigantes. Observe, veja, porque muitas vezes, queridos, esses gigantes que vão surgindo são os medos de coisas pequenas, que estão paralisando você no seu ministério, que estão paralisando você na sua casa, na sua família, que estão paralisando você lá na sua vida profissional, enfim. Identifique quem são esses gigantes, enfrente eles no nome do Senhor. Segunda lição que nós tiramos aqui para nós nessa noite, aprendendo com os gigantes, é que o inimigo, ou o gigante, ele te impulsiona para você viver a sua história, para você viver o seu futuro. O gigante na nossa vida, muitas vezes, ele serve como um momento para nós sermos impulsionados para algo que o Senhor está preparando para nós lá na frente. Então não menospreze esses momentos que você está passando, esses gigantes que você está enfrentando, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Você crê nisso? Deus tem um propósito em tudo. E quando Ele permite que alguns gigantes se levantem nas nossas vidas, é porque Ele está querendo passar para nós algum ensinamento. E ali não foi diferente.
Deus ensinou aquele povo, Deus ensinou o seu povo, Deus ensinou Saul, Deus ensinou aqueles homens que estavam amedrontados que eles deveriam acreditar no Deus verdadeiro que estava com eles e daria vitória para eles. Foi um ensinamento. Então, aqui a gente aprende que Golias, ele impulsionou Davi para ser reconhecido como rei de Israel. A gente vê no capítulo seguinte, que depois da batalha, eles voltam para a cidade. E aí você vai observar aí, lá no capítulo 18, no versículo de número 7, diz assim: as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Davi, ele já entra na cidade sendo ovacionado, reconhecido como aquele que tinha a bênção de Deus, como aquele que tinha sido colocado ali em destaque. Por quê? Porque ele não teve medo do gigante. Queridos, imaginem vocês, a Bíblia, ela narra essa história com muitos propósitos, mas eu creio que também um dos propósitos pelo qual a Bíblia narra essa história é para mostrar que, ela faz questão de mostrar para nós que, quando nós enfrentamos os gigantes da nossa vida, nós estamos aprendendo, para que lá na frente, nós sejamos lembrados de alguma coisa. E aqui, Davi ficou lembrado na história. Em toda parte do mundo, se você perguntar, você vai saber que existiu um homem pequenininho chamado Davi, que enfrentou um gigante de quase 3 metros, com uma pedrinha e derrubou ele, cortou a cabeça dele. Todo mundo sabe dessa história. Serve de inspiração para todos nós, para mim e para você. Então, queridos, os gigantes, eles servem para nos impulsionar. Então, se você está enfrentando algum gigante na sua vida, se você está enfrentando alguma dificuldade na sua história, saiba que isso pode te impulsionar para viver um futuro onde você vai reconhecer que você venceu o gigante. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, estava com você e te deu vitória. Se você, como Davi, está enfrentando ou vai enfrentar um gigante, saiba que eles servirão para te amadurecer, para te impulsionar e para revelar a você, para revelar a nós, para revelar às pessoas que estão à sua volta, o Deus que você serve. O Deus que nós servimos, o mesmo Deus que estava com Davi naquela batalha, é o Deus que está conosco aqui nessa noite, nos ajudando a vencer os gigantes. E é interessante, queridos, que quando Davi chega para aquela batalha contra o filisteu, ele faz questão de dizer o seguinte: olha, eu estou preparado, eu estou pronto, porque quando eu estava cuidando de ovelhas, eu já matei um urso, eu já matei um leão. Sabe o que isso significa para nós? Que cada vez que a gente derruba um gigante, nós estamos nos preparando para enfrentar um outro lá na frente. Cada vez que nós derrubamos um urso, um leão estará esperando a gente lá na frente. E depois que nós derrubamos o leão, vai ter um Golias esperando a gente lá na frente. Isso significa que a cada nível que nós estamos na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, vão surgindo novos gigantes. Isso não é para desmotivar você não, é a realidade da vida, querido. Mas isso mostra que eu e você estamos ficando prontos, preparados, porque Davi chegou lá, naquele momento em que havia 2 exércitos, um de frente para o outro, entrando já em batalha, e ele disse assim: olha, eu tenho capacidade de enfrentar esse gigante, porque já matei um urso, já fui preparado, já matei um leão, já fui preparado, e agora esse gigante para mim então vai ser moleza. Porque ele entendeu
que derrubar um gigante impulsionava ele para viver um futuro na presença de Deus. Impulsionava ele para que ele pudesse ter uma história para contar, não para a sua glória, mas para dizer: olha, o Deus que eu sirvo é um Deus que me ajuda a vencer gigantes. Outra lição que eu tiro, a última dessa noite, para nós pensarmos, é que nós precisamos caminhar pela fé. A Bíblia vai dizer para nós que o justo vive pela fé. Eu pergunto para você, você tem vivido pela fé? Você tem caminhado pela fé? A sua fé está ativa. A sua fé, querido, é uma fé viva. Quando a gente lê os versos 45 até o 47, nós vamos ver nitidamente, claramente, que Davi sabia que ele iria vencer o gigante. Ele não ficou com medo, ele não ficou ali pensando: vou, não vou, enfrento, não enfrento. Mas ele sabia que ele iria vencer, ele tinha convicção que ele iria vencer. Queridos, Davi tinha fé. Davi caminhava com uma fé viva na presença de Deus. Ele sabia que se ele fosse enfrentar, ele não seria derrotado, mas ele seria vencedor. Sabe que não está faltando isso para nós, não? Quando a gente entra numa batalha, quando a gente entra de frente com o gigante, nós precisamos ter uma convicção no nosso coração, de que pela fé nós iremos vencer. Davi revela isso para nós aqui nesse texto. Ou nós caminhamos pela fé, ou nós vivemos pela fé, ou nós viveremos dominados pelo medo. Ou você caminha de fé em fé, ou você vive pela fé, ou você vai ser dominado pelo medo. Como estavam ali aqueles homens do exército de Israel. Hoje o Senhor te trouxe nesse lugar para que você aumente o nível da sua fé. Para que você exercite a sua fé. Queridos, muitas vezes a nossa fé, ela está fraca demais. Muitas vezes a nossa fé, ela está ofuscada pelos nossos medos. Às vezes nós nos deparamos com os gigantes que vão surgindo, e por causa da nossa fragilidade na fé, nós fugimos, nós corremos. Deus nos chamou para vivermos e caminharmos pela fé. Muitas vezes que nós estamos apenas vivendo aquilo que é ordinário. Nós estamos vivendo do mesmo jeito que o mundo vive. Parece que a gente caminha em uma toada natural da vida, e aquilo que é extraordinário, aquilo que é conquistado pela fé, aquilo que é vivenciado num homem, numa mulher de fé, não está visível em nós. E o desafio para nós nessa noite, ao enfrentarmos os gigantes da vida, é exercitarmos, é caminharmos pela fé. Repito, a palavra de Deus nos ensina: o justo viverá por fé. Por isso, viva pela fé e não por medo. Essa passagem nos ensina que nós precisamos enfrentar os gigantes que vão surgindo na nossa vida. Certamente todos aqui têm enfrentado algum gigante. Todos aqui talvez tenham sido desafiados por esses gigantes, como Golias desafiava o exército de Israel e até mesmo Davi. Mas qual tem sido o seu posicionamento, querido? Qual tem sido a sua postura? É uma postura de medo, de recuo? Você
tem se posicionado como um homem de Deus e tem falado como Davi falou: olha, você vem contra mim com escudo, com lança, com armadura, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O escudo dele, tanto é que no Salmo ele fala muito a esse respeito, o escudo dele não era algo material, o escudo dele era o Deus de Israel. A sua armadura era o Deus vivo, era o Deus Todo-Poderoso. Está faltando isso em nós, queridos. Tem muita gente por aí que está vivendo uma vida derrotada. Tem muita gente por aí que está vivendo uma vida onde os gigantes têm massacrado, onde os gigantes têm pisoteado, onde os gigantes têm feito deboche. É hora de nós nos levantarmos, é hora de nós sermos como Davi, é hora de nós dizermos assim: olha, quem é esse gigante, quem é esse incircunciso para falar alguma coisa contra nós que servimos ao Deus vivo? Quando surgirem os gigantes na sua vida, entenda que você precisa enfrentar, em nome de Deus. Que você precisa aprender com esse gigante, com esse momento que você está enfrentando, porque a partir dali, Deus está te preparando para enfrentar um outro lá na frente. Deus está te preparando, te amadurecendo, para que quando surgir o outro ali na frente, você também vença. E você vai vencer como Davi venceu Golias, pela fé. Ele sabia que ele iria vencer. Você acha que Davi não sabia que ele era pequenininho? Que ele era um simples pastor de ovelhas? Ele sabia. Ele foi debochado até mesmo pelos seus irmãos, queridos. Os irmãos dele, os irmãos de Davi olharam para ele e falaram assim: querido, o que você está fazendo aqui? Lá no verso de número 28. Porque você veio até aqui, com quem você deixou aquela meia dúzia de ovelhinha que você cuida? Sei que você é presunçoso, seu coração é mau. Olha só que Davi ouviu. Se fosse a gente ouvir um negócio dele, você não pode falar assim comigo. Talvez aí a gente já ficaria paralisado. Talvez ouvir isso já seria um gigante para nós. Porque a gente faz gigante na nossa vida de qualquer coisa. Principalmente quando alguém fala alguma coisa contra nós. A gente já faz um escândalo, a gente já diz assim: mas eu sou vítima. A gente já faz de vítima, faz isso um gigante e fica de cara virada. E a gente cria todo um problema com tudo isso. E aquilo se torna um gigante na nossa vida. Davi não estava nem aí para aquilo que seus irmãos pensavam dele. Ele estava aí para aquilo que Deus pensava dele. E ele vai. E ele enfrenta aquele gigante, ele vence aquele gigante, porque ele teve fé em Deus, o Deus que ele servia. Querido, nessa noite, eu pergunto para que você pense consigo: você tem vivido pela fé para vencer os gigantes?